Olá, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Eu hoje não estou muito bem, não. Vocês devem estar percebendo pela minha voz, né? Assim que vocês hoje. Eu estou atacada das minhas ites. Sabe como é que é, né? Período A. De mudanças de temperatura, quem sofre tem sempre esses agravantes que problematizam a nossa voz, as nossas narinas. Olha, a entrevistada hoje foi VaptVupt. Eu atualizei o Instagram aqui, acho que foi totalmente demais. Mas Já muito estou aqui. obrigada por vocês estarem aqui hoje, sexta-feira, dia de pessoas se encontrarem, apesar da gente estar na pandemia, né? Algumas já não estão mais dentro do isolamento, já estão se encontrando. Mas mesmo assim, a gente está aqui fazendo nossa live e apresentando essa nossa entrevistada de hoje, que é a Luciana Dias, que nós chamamos de Lucy ou Lu Dias, não é verdade? Isso. Como é que você tá? O meu nome mesmo é Luci, não é? É Luci mesmo. A abreviação é a Lu. Muitos acham que é Luciana. Ah, é? É Luci Dias. Aí, conhecido como Ah, Ludi. sim. Então as pessoas para poderem encontrar a personal é Lucy Dias, né? Isso. No Instagram está como Ludias Organizer. Perfeito. Mas muito boa noite a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui, como eu disse, né? Olha, o Torrão já está aqui. Muito obrigada. O Giba, ô Giba, que maravilha. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Hoje o assunto, muitos de nós queremos saber, né? Imagina, vivendo essa pandemia, todo mundo tendo que fazer essa transição digital, trazer os seus escritórios, suas empresas, às vezes, para dentro do lar. Então, eu convidei a Luciana, que é a Lucy Dias, a nossa personal organizer, que veio aqui falar sobre um assunto que todos nós queremos saber, que é a organização no home office. A gente Isso. precisa muito desses detalhes. E a Lu, que é especialista nisso, vai estar aqui dizendo para nós cada momento desse que a gente está, os detalhes que muitos de nós não sabemos e ela vai apresentar. Então, se por acaso vocês estão aqui, tiverem dúvidas, quiserem perguntar, podem escrever aí, que com certeza a gente vai estar aqui passando para vocês essas respostas. E caso ainda continuem com dúvidas mais, vocês podem estar nos procurando pelo Instagram, porque com certeza a mim ou a ela a resposta vai estar chegando a vocês de qualquer forma. Mas olha, já tem várias pessoas aqui que estão me seguindo, que já apareceram, pessoas maravilhosas, profissionais magníficos. Alguns até foram entrevistados por mim. Tem pessoas da área cultural, pessoas da área artística, não deixa de ser também cultural, né? E tem pessoas aqui da área de empreendedorismo também. Eu quero agradecer ao Daniel, ao Torrão, como eu disse, ao Giba Riso, maravilhoso profissional, ao professor J. Mota, que também está aqui, ao Adriano, que já chegou, o Antônio, que foi o primeiro a chegar aqui, a Neuza Rezende. Eu quero agradecer muito a todos e a quem depois vai nos ver também pelo IGTV, porque com certeza a gente tem aqui
se o Instagram permitir, essa nossa live se tornar, porque eu tenho que falar isso, né? Porque a da terça-feira passada, que foi com grande vocalista da banda Chibata, foi perdida. Na hora final, onde ele estava cantando mais uma canção para alegrar as pessoas que ainda estavam conosco, na hora da gravação, congelou tudo, parou. Aí não deu para gravar, perdemos tudo. Mas isso são coisas da tecnologia, a gente sabe, né? Mas acreditamos que hoje a gente não vai ter esse problema. Acabei de fazer a atualização, por isso demorei um pouquinho. Então, com certeza, é possível depois vocês reverem e os que não puderam estar aqui, verem. Continuem sempre nos acompanhando. Para quem ainda não me conhece, eu acho difícil, né? Porque eu falo um pouquinho, mas eu sou Simone Soares, a presidente fundadora do projeto editorial da Valores e Negócios. E eu venho, desde março de 2019, apresentando profissionais, primeiramente, na minha revista, que era impressa. A partir de setembro, eu passei para o digital também. E chegado a pandemia, a gente teve a transição para o 100% digital. Mas isso não foi problema, porque com essa transição, é o que eu venho sempre dizendo, e a Lu vai estar dizendo também para vocês, experiência até em organização, ela tem para nós assim uma diferença que faz a gente às vezes sentir medo por não saber se dá para fazer dentro da tecnologia, tudo isso que a gente fazia no presencial. Mas quando a gente começa realmente a ver, apesar dessas falhas que a gente estava comentando antes, né, a possibilidade da gente estar encontrando possíveis clientes, parceiros e novos amigos, que é o principal de tudo isso que a gente está fazendo, é maravilhosa. A gente tem uma grande oportunidade nas nossas mãos. Basta a gente saber fazer para que isso possa realmente nos trazer algo de bom. Porque é aquilo que nós temos que aprender. Eu, quando sofri um acidente que quase tirou minha vida, fiquei cadeirante durante um tempo, não acreditando mais em nada. Eu tive que escutar da minha psicóloga que tudo tem um porquê. Mesmo que nós não queiramos, mesmo que nós não gostemos da coisa, tudo tem um porquê. E isso que está chegando para nós está sendo mundial. Já existiu antes pandemia? Sim. Mas na época que nós estamos, há muitíssimo tempo que a gente não via nada igual. O mundo parar? Como? Isso é possível? A velocidade da tecnologia, ter que ficar em casa, muito difícil, né? Mas aconteceu. E a gente que vivia pedindo aqueles feriadões, vivia querendo estar descansando, quando chegou a pandemia e ninguém mais podendo fazer aquelas atividades que eram necessárias, se viu num desespero tão grande. Não é verdade, gente? Mas, como um bom brasileiro, nós conseguimos dar a volta por cima. Não digo todos, porque realmente ainda tem pessoas que ainda não conseguiram se encontrar nessa tecnologia por completo, mas a gente está aqui para isso. Como eu disse, a Valores e Negócios aqui para tentar fazer antes, um ano da pandemia chegar, mas por eu ter uma visão muito ampla, eu morei no exterior, e eu via todo o tempo os estrangeiros falarem mal do nosso Rio de Janeiro, falarem mal do nosso Brasil, porque eles viam sempre essas publicidades que a gente vê a toda hora, e acaba nos deixando um pouco horrorizados com tudo, não querendo mais acreditar.
nesse país que a gente está a viver. Mas agora que a gente está aqui no digital, aquilo que eu tinha criado em 2019, exatamente um ano antes, porque foi março de 2019, e as pessoas riam de mim, diziam que não tinha nenhum foco, que não tinha nenhuma possibilidade, porque eu estava colocando no papel uma revista gratuita, não era de bairro, era mundial, todos os profissionais que eu conhecia e vinham a mim depois para poderem estar sendo conhecidos também. E eu adorei estar enfrentando tudo isso. Porque agora, quando chegou a pandemia, aí é o que eu falo, eu estou me sentindo o criador do avião. Lembra? A gente ficava com aquele medo, não acreditava que aquele grande veículo, né, pudesse voar, levando gente a distâncias. Eu fiz isso. E agora diversos profissionais que antes não acreditavam no que eu falava, passaram a fazer. Comigo ou semigo. Mas com certeza começaram a ver a importância de tudo isso que eu venho fazendo. E colocando no mundo as suas estratégias, os seus serviços e trazendo também para o seu mercado outros profissionais que possam ser parceiros de negócios. Isso que eu sempre quis apresentar e venho até hoje fazendo aqui. E então, hoje, com a Lu, a gente vai ter a grande oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa profissional, como eu disse, né? Ela é personal organizer, mas antes ela era uma profissional de carreira, né, graduada em letras, com especialização em gestão de RH e atuou durante um bom período no mercado corporativo. Só que ela, por sempre gostar de organização, perante a uma situação que aconteceu na vida dela, ela teve que se reinventar. Não foi verdade, Lu? Sim, eu me reinventei, né? Um pouquinho, porque só eu falando perde a graça, né? Eu quero que você conte um pouquinho sobre essa sua transição, que não é a transição da pandemia, mas uma transição anterior que você também viveu. Conta para nós. Muito boa Boa noite, noite, uma vez a boa todos. noite a todos aí que chegaram, né? Eu sou a É, Lucia Dias, personal organizer, profissional de organização, uma profissão ainda nova aqui no Brasil. Muitos ainda não conhecem. Com a pandemia, tornou-se mais conhecida, porque as pessoas ficaram em casa, querendo organizar a sua casa. Trouxe o escritório, como a Simone falou, para dentro de casa, então precisou organizar um home office. Mas aí, colocando aqui, como ela falou, a minha transição. Tudo aconteceu, quando eu engravidei, minha filha tem 1 ano e meio. E então, quando eu engravidei, pouco parabéns. antes, obrigada, pouco Né? antes de sair de licença maternidade, já no finalzinho da gestação, eu estava cogitando a possibilidade, que já era um projeto meu, de fazer uma pós-graduação voltada para a área de RH, para a área de treinamento, e comecei a pensar nisso. E como eu falei, tá, né? Quando iniciar a licença maternidade, eu estudo. Tanto que quando eu saí, eu me lembro, o dia que eu saí de licença, foi pouco depois do meu aniversário, foi 23 de dezembro, que eu entrei de licença maternidade, isso de 2019. Eu falei para a gerente do setor, eu trabalhava na área de call center, então foi onde a minha maior experiência, eu trabalhei por 23 anos na área de call center, um pouquinho no treinamento, um pouquinho com supervisão de equipe, sempre ali envolvida Olha, nisso. Então, aí eu virei para minha gerente e falei, então me despedi, né, entrando de licença maternidade e tal. Aí eu falei, eu vou aproveitar e vou me capacitar, eu vou estudar, eu vou fazer uma pós-graduação. Vou iniciar a pós-graduação EAD. Aí ela, uma criança pequena, é seu primeiro filho? Eu falei, sim. Ela vai ser meio que difícil.
passou, comecei a pesquisar, vendo, até que um dia eu vi um anúncio, né? O Instagram aí, a logaritmo, né, do Instagram, Facebook, me trouxe, tanto eu pesquisar um anúncio de profissionalização de organização, de profissional de organização. Como eu sempre gostei, e aí naquele momento, realmente, para eu ir fazer uma pós, a verba estava curta, eu falei, vou fazer esse. Tanto que eu iniciei o curso. Minha filha nasceu em janeiro, eu iniciei em fevereiro. Ela não tinha nem um mês. E era online, e aí eu fui estudando em fevereiro já de 2020. Porque eu tinha dito, eu não vou fazer não vou fazer a pós nesse momento, mas eu vou me capacitar em alguma coisa. Como eu sempre gostei de organização, fui me tornar profissional. Embora eu até já tinha trabalhado com organização, mas voltado para a parte de eventos, de festa e outras coisas que eu ia fazendo em casa, que depois tomei conhecimento. Falei, nossa, isso já era um trabalho de organização, eu não sabia. E eu até, voltando lá na infância, eu falava, sempre brincava com as minhas irmãs, com a minha mãe, porque elas sempre disseram, Lucy, você tem uma habilidade para arrumar uma gaveta, arrumar geladeira, acabou festa em casa, você consegue botar tudo organizadinho. Eu falava, um dia eu ainda vou ganhar dinheiro fazendo isso. Ainda vou organizar a geladeira das pessoas, vou organizar as gavetas. Filha! Gente, eu nem sabia, isso eu tinha 15, 16 anos, e sempre falei isso. Eu nem sabia que existia essa profissão de organização. Eu vim tomar conhecimento de que existia essa profissão, né, de organização há uns 10 anos atrás, que eu escutei uma pessoa falando, são umas meninas que vêm em casa, elas fazem a organização, deixam tudo organizado, vieram duas moças, e passou ali, esqueci. E quando eu vi, eu falei, aquilo que a pessoa falou. E aí eu fiz o curso em fevereiro, março do ano passado, concluí. Eu assisti às aulas assim, era o dia inteiro assistindo às aulas. E com a Malu no colo. Minha bebê se capacitou comigo. E então voltei a trabalhar, né? Acabou a licença, em maio voltei a trabalhar, e daí eu fui e conciliando organização com o meu trabalho lá de supervisão de equipe. Até que chegou em novembro, aí eu ficava assim, em algum momento eu vou ter que decidir, né? Eu quero ficar com organização, mas sabe aquela coisa do porto seguro? Você tem ali aquele salário no fim do mês, os benefícios, mas eu vim me preparando para algum momento eu ter que decidir. E até que, já que eu não me decidi, a empresa decidiu por mim, né? Foi em novembro do ano passado, já na pandemia, teve redução, enfim. E aí eu fui desligada da empresa e desde então, estou atuando só como profissional de organização. Já estava antes. Então, a minha transição foi assim, né? Eu fui, já que eu não estou... Já tinha ali uma carta na manga para qualquer momento. Eu me capacitei, era para atuar só com aquilo, mas acabou indo. Fui, e desde então eu estou fazendo organização. E com a pandemia, as pessoas em casa começaram já que sabe aquela coisa que você quer, como a pessoa quer um feriadão, né? Para eu cuidar de alguma coisa em casa, eu preciso arrumar essa gaveta, eu preciso mexer nesse quartinho da bagunça. E aí as pessoas começaram a ter esse tempo. E começaram a se interessar mais por organização. E aí, isso que eu falei, agora essa profissão ela está tornando um pouco mais conhecida do que antes. Sim. A profissional de organização. Perfeito. E aí tem a organização do home office, né? Que é o que as pessoas agora, no momento, precisam muito. E isso, às vezes, deixa todo mundo de cabelo em pé, porque imagina, você tem que dividir teu espaço, às vezes com crianças pequenas, que nem é o teu caso agora, né? E o espaço pode não ser muito grande. Imagina você num espaço pequeno, tendo que arrumar tudo e ficar fazendo esses trabalhos como a gente está fazendo aqui, lives, reuniões virtuais, painéis, coisas que a gente está sempre tendo a necessidade de mostrar. Quando não coloca uma tela no fundo, né, porque tem essa técnica, algumas pessoas conseguem, mas quando não, acaba mostrando um pouco da sua realidade.
E isso deixa a pessoa um pouco abalada, porque, poxa, como é que eu vou mostrar para o trabalho que eu estou fazendo essa bagunça? Mas é aquilo. Às vezes não é porque a pessoa queira, mas é pela quantidade de coisas que tem e não tem como guardar tudo aquilo. Não é verdade, Lu? Aí entra Exato. você, a personal, para tentar dizer o que que fica, o que que não fica. Eu vou ter que me desfazer disso. Não é Exato. verdade? Então, realmente, uma das coisas que eu costumo falar para as pessoas você tem que trazer o escritório para dentro de casa. Então, algumas pessoas vão usar o computador de mesa, né, o desktop. Aí já tem lá a mesa do computador, ok, mas muitos vão usar o notebook. Ou Aham. porque a empresa fornece, ou porque a maioria está usando o notebook. E aí tem que ter um cantinho. E aí eu deixei aqui proposital, vou virar aqui, que é o que a Simone falou, excesso de coisas. Que se você está trabalhando num local e você vê, mas vou deixar isso, olha só como é que incomoda. Vê se vocês conseguem ver. Eu deixei proposital, aqui é uma bancada que usamos de trabalho no quarto da minha filha. Essa mesa aqui, ela desmonta, tá? Isso foi feito antes da bebê nascer. E aí, aqui, o que que acontece? Eu deixei aqui proposital, que a gente usa, meu marido, que trabalha com eletrônica, então tem que mexer no computador. Eu deixei aqui algumas coisinhas, como é o quarto da minha filha, o item. Aqui é minha garrafinha de água. Mas aí, olha só, você está aqui nesse espaço, eu vou ficar com o computador. Dá. Mas aí você está nesse espaço, aí você está trabalhando e está olhando ali, gente, esse borrifador aqui foi da roupa que eu passei, eu deixei. Ih, meu carregador portátil, eu tenho que tirar esse barbante que eu fiz no trabalho, o pentezinho da minha filha. O lacinho, a bonequinha. Aí você começa a pensar no que você tem que voltar para o lugar. E aí a tua atenção vai se distrair. Porque É. você está pensando no que você tem que voltar para o lugar. Então, o ideal é o seu cantinho para você trabalhar, seja até a mesa. Olha, mas eu não tenho como botar uma bancada, uma mesa que desmonta. Eu não tenho como botar uma mesinha, alguma coisa, tudo bem. Mas você às vezes vai usar o notebook na mesa da sua sala, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, mas deixa o seu campo visual limpo. Tenta ficar num local com menos coisa possível. Porque se você tiver um objeto que não pertence àquele local, como a gente fala, cada objeto tem que ter a sua casinha. Então, aqui, eu deixei aqui proposital que eu falei. Esse borrifador que é o tipo um passa-bem que eu preparo, né? Eu botei a Aham. receitinha lá. Amaciante, álcool 70, água. E aí eu deixei aqui proposital. Aí eu vou ficar, tá, foi da roupa que eu passei e deixei. Ou vai ficar, eu tenho uma pilha de roupa para passar? Você não vai produzir. Aham. Você não vai produzir. Ou de A repente mente você pode dispersa, né? dispersa, ou de repente você vai ser pego numa reunião surpresa. Né? Você está ali trabalhando, aí o chefe quer tirar uma dúvida, ou o colega, vamos fazer aqui uma conferência? E aí você vai fazer Isso essa acontece a conferência, toda hora. você vai ficar, eu tô com a mesa bagunçada, o que que meu chefe vai pensar? O que que meu colega vai pensar? Ou meu cliente, né? Você pode estar ali com o cliente, vamos entrar. Então, é deixar aquele canto preparado. Poucas coisas, cada objeto na sua casinha. Então, aí eu tenho lá. Eu tenho o borrifador. O lugar dele não é aqui na lavanderia. Eu tenho o barbante que eu uso para trabalhos artesanais ou para aprender alguma coisa. Ou na sua lavanderia, na área de serviço, no local que guarda ferramentas, trabalhos de artes, enfim. Olha, outra coisa também, para você ter um espaço clean, assim, são fios. Se você trabalha e passa, porque próximo ao local que você está não tem uma tomada, aí você tem que passar uma extensão e talvez tenha que atravessar a sala toda, o que que Aham. vai ter? Você vai trabalhar, aí você tem, de repente, criança, de repente você tem um pet em casa, tem um idoso, você vai estar trabalhando, está carregando, fica todo olhando. Se alguém vai passar ali e tropeçar.
Então, Aham. é tentar fazer de uma forma que não fique exposto a essa fiação. Ou você próxima à tomada, ou como o negócio ficou longo, né? Esse período aí de se trabalhar em casa, fazer o quê? Ajeitar mesmo, contratar um eletricista, se você não tem essa habilidade, para poder colocar os fios no local, uma tomada próxima onde você vai estar trabalhando. Ou Uhum. então, se não tem jeito, passa a fita crepe em cima do fio que está passando pelo meio da sala, pelo meio do quarto. Que aí não vai ter risco de acidentes. Ah, é, E, porque imagina alguém passar no momento que você está fazendo, toma um tombo, aí você vai ficar desesperado, não vai conseguir mais atuar, aí vai ser uma dispersão ali que você vai estar tendo obrigadamente a fazer, e aí a reunião perde um pouco o foco, né? E a vergonha vem junto a isso, e acaba que a gente fica desmotivado e com muita necessidade de estar fazendo isso que a Lu está aqui apresentando para nós. Mas esse trabalho, Lu, você tem ele sendo feito de uma forma assim, é necessária, né? Muito minuciosa, mas você faz sem atrapalhar a rotina da casa, não é verdade? exato. Eu costumo dizer que na maioria dos trabalhos fazemos em dupla ou em equipe, depende do tamanho, do que é, porque é o que eu falo. Talvez se eu fosse fazer uma organização que eu ficasse 3 dias na casa da pessoa, eu indo com uma outra profissional, vamos fazer em 2 dias, porque senão a pessoa pode se enjoar de me ver ali todo dia. Ainda mais quem trabalha em home office, por mais que não, eu fale, fique à vontade, esqueça que eu estou aqui, mas a pessoa vai ficar. Ah, eu tenho que dar atenção para a moça que está ali. Ah, eu tenho que dar ali atenção. E aí atrapalha. Então, nós falamos para os que são invisíveis. Fazemos o trabalho sem atrapalhar a rotina mesmo, para não incomodar mesmo. A pessoa não tem que modificar a rotina porque eu estou ali organizando o ambiente para ela. Senão já começa a organização errada. Então, Aham. assim, normalmente, antes de iniciar a organização, fazemos uma entrevista, perguntamos qual é o melhor horário, como é que é a rotina da casa. Então, vamos organizar um quarto de bebê. Tudo bem, eu vou organizar o quarto de bebê. A criança, o quarto de criança, enfim, fica em casa, que muitos agora já estão na creche, né? Fica em casa. Como é que é? Ah, se ela fica em casa, qual é o horário do soninho que a criança vai lá no quarto, que vai precisar de pôr no berço, e nós vamos estar ali fazendo as dobras, pensando a melhor forma. Que aí naquele horário, talvez, né, dependendo da rotina da criança, ela costuma dormir de 1 hora até as 2. Então, esse vai ser o meu horário de almoço. E essa Deu 1 hora, eu vou triagem, almoçar. essa mudança que você, quando chamada, né, você vê necessária, ela pode gerar algum tipo de estresse com os envolvidos, porque você vai ter que mudar vários detalhes, né, que terão que ser observados, fazer aquela triagem dos objetos, de todos os materiais ali, antecipadamente, né, mas que pode levar um tempo para você poder conferir, até às vezes mais do que um dia, não é? Ah, sim. Então, eu consigo ter essa noção através dessa entrevista, que aí fazemos o online, que a pessoa me manda foto, fazemos uma videochamada, mostra o ambiente, ou quando não, presencial, eu consigo ter ali uma estimativa de quantos dias eu vou ficar. Mas Se você necessitar. as pessoas, elas podem assim ficar estressados com todas essas situações, apesar de saberem que são necessárias. Olha, comigo nunca aconteceu, tá? Hum. Da pessoa ficar assim, olha, ai, mas já está aqui, já está me atrapalhando, ficar estressada porque está ali. A pessoa, às vezes, eu percebo que fica não estressada, ela fica ansiosa. Menina, tu vai dar conta disso tudo? Por quê? Se eu vou fazer uma organização, nós temos que tirar tudo do armário que você está organizando. Então, se é muita cozinha, se é uma cozinha, eu vou tirar tudo da cozinha.
Eu vou Olha, tirar tem que tudo tirar para cozinha. tudo. Sim, porque eu tenho que ver o Uau! volume. Então, que às vezes você chega, aí você tem o copo no armário de cima, aí tem copo no armário de baixo. E a organização é deixar, como eu falei, cada objeto na sua casinha, mas cada família junto, que as famílias moram juntos. Então, todos os copos vão ficar juntos. E aí começamos a quebrar a cabeça. Aqui vai ficar os copos. Então a gente tira tudo. Aqui vai ficar tudo que é xícara. Aqui fica tudo que é prato. As panelas aqui, tabuleiros aqui. E aí vai. Então, às vezes, o cliente, né, fica assim, vai chegando o fim do dia. Mas, menina, você vai dar conta? Quando é de projeto de um dia. Quando é de mais um dia, que a gente faz de uma forma para que a gente usa a mesa do cliente para poder colocar, né? Vamos deixar a mesa vaga para depois a pessoa utilizar para jantar, né? Mas também tudo Aham. isso é perguntado, a rotina. Você fala, não, de noite a gente não usa, a gente, não se preocupa, aí eu deixo para no dia seguinte voltar. A mesma coisa são roupas. Quando vamos dobrar, existe até uma mesa que é desmontável, mas ela, para você levar ela, depende da logística, que ela é grande para você carregar, né? Então, nem sempre é possível. Então, a gente usa a cama do cliente, coloca-se até em outro cômodo e pergunta o cliente, né? Se tem um quarto ali que é de hóspede, então tá, vou fazer as dobras ali, levar as roupas para ali, para amanhã eu continuar e deixar a cama dele livre, para não atrapalhar. Então o cliente às vezes vê assim, mas nossa, fica aquela aflição, porque achando que não vai, ou se assusta com o volume de si próprio. Por quê? Como é que é Aham. feito? Junta-se tudo. Então eu vou juntar, como eu falei, copo com copo. Aí a pessoa vê, meu Deus, às vezes uma casa mora 3 pessoas. Eu tenho 40 copos. Aí você dá conta. Ou quando você está ali fazendo as roupas, que nós contamos quantas peças para poder saber. Então, eu já tive cliente que tinha 150 calças jeans. Meu Deus. Quando estávamos fazendo o closet e viu que tinha 150, eu tenho tudo isso. Teve uma que eu fiz, foram o quê? Em torno de 60 pares de sapatos. Ela, eu sou uma centopeia, eu tenho 60 pares. Que a gente coloca, né? Aí até o momento que chama o cliente e fala, disso que está aqui, todos você usa? Tem algum que você, que de repente, enjoou, não cabe mais no pé, porque, sei lá, machuca, e tá ali que é para ser doado, e esqueceu. Aí a Aham. pessoa já começa a ver, né? Ou tem aquele que tá mais gasto, aí ela, não, esse aqui eu vou jogar fora, que já tá gasto, já não vale a pena consertar. Então causa esse impacto. Agora, o estresse por estar na organização ali, eu nunca tive, espero nunca Aconteceu. ter. A pessoa ficar estressada porque, você está organizando aqui, vou. Né? Já vi relatos, sim. Pessoas que, Aham. durante a organização, o marido com a esposa ali, se desentender, porque a maioria dos homens acha que não é necessário organização. Mas se desentender porque, de repente, é aquilo, é todo um fator, né? Aham. A maioria dos homens, essa é a verdade, está acostumado a sair para casa, de casa para trabalhar, e de repente está em casa. Aí a mulher, vou fazer aqui uma organização e ver. Aí, ou então, quando começa a fazer, porque a maioria das mulheres tem mais roupas do que homem. Aham. Isso aí Aí começa. é muito E, comum isso. e aí eu Apesar que hoje tem alguns homens que são ultramente envaidecidos, estão sempre no salão, estão sempre se tratando. isso Isso está sim, acontecendo mas eu muito. me refiro em quantidade de roupas. Ou então, quando você Sim, vai fazendo, sim. aí vai reduzindo, reduzindo. Eu falo, mas as minhas roupas vão ficar onde? Qual é o meu cantinho? Que eu não estou vendo, né? E aí ele começa, e de repente, aquela coisa ali com a esposa de discutir assim no bom sentido e falar, eu Aham. preciso de espaço, mas ela que tem mais coisas, né? E aí, assim, porque tem toda uma técnica, roupas é uma peça por cabide, que quando você coloca mais do que uma roupa em cima da outra, o que não é visto não é lembrado. Então, quando eu pego um cabide e coloco 2, 3 peças, o que está embaixo você vai esquecer. E aí Ah, pode até de então, repente acabar então você comprando.
Você não pode ter mais do que uma peça no cabide? Só conjunto e vai junto. O ideal é uma peça por cabide. Aí a pessoa, mas eu não posso investir em cabides agora. Então, não, vou deixar no máximo 2 peças no cabide. Eu tentar ver o que dá para dobrar, porque o que não é visto não é lembrado. Se você pega uma blusa de alcinha, aí coloca por cima a tipo blusa social, você não vai ver de alcinha que está ali embaixo nunca. E vai Aham. esquecer dela. É, isso é verdade. A gente acaba Esquece. esquecendo e usando sempre aquela mesma roupa, apesar de estar com o guarda-roupa cheio, Aí o que aquela que que está em acontece? cima, sempre é usada. Aí, às vezes, é uma blusa com um pouquinho mais de brilho que você pode usar ali para fazer uma composição para ir para uma festa. Tudo bem que não estamos tendo aí tantos eventos assim agora, Ah, é. mas aí o que acontece? Aí vai chegando, eu tenho um casamento para ir. Aí você vai lá, pega a saia ou pega a calça. Aí eu precisava de uma blusa com um pouquinho mais de brilho, mais jeitosinha. E você esquece, porque você vai passar, você não vê, vai comprar. Aí um belo dia você acha, às vezes comprou até igual. É o que acontece. Por isso, não colocar Aham, mais do que uma peça no cabide. perfeito. É, mas a gente está falando aqui home office. As pessoas querem Isso, saber muito com relação à organização de escritório. A isso. Vamos chegar gente lá. geralmente tem várias pastas, e às vezes livros, apesar da gente ter muita vida digital agora, tem muitas pessoas que preferem leitura em livros. Então, tem Isso. livros, cadernos, canetas, e aquilo tudo no espaço, dividido com note, às vezes impressora, acaba ficando apertado. Como é que a pessoa junto ao lar, pode estar organizando todo esse material sabendo aonde está cada coisa? Tem alguma É, técnica? sim. Primeira técnica, é o que eu falei. Família, vamos agrupar tudo que é do mesmo assunto, mesmo motivo, semelhança. Então, você vai pegar todas as canetas, juntar todas as canetas. Depois todos os lápis. E aí as canetas eu falo, caneta, aí você vem as subcategorias. Caneta normal de escrita, caneta marca-texto, aí você vai vendo. Porque aí a pessoa Aham, vê, então eu tenho umas 10 canetas de estereográfica, tem 3 canetas marca-texto, tudo da mesma cor, né? Diferente quando é de cores, mas aí você vai começar a agrupar. Você agrupou, então você vai botar o que tem a ver? Grampeador tem a ver com os grampos, tem a ver com clipse, botou tudo junto. As canetas, junto com pode, aí assim, vai junto com lápis, vai junto com borracha, e aí você separou por família. Você tendo espaço, vai usar um organizador na gaveta para botar as divisórias. E aí, mas eu não posso, Lu, investir em divisórias agora. Né? Você encontra muito. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos várias lojas. Eu vou fazer aqui merchan aí, não ganho nada, né? aham, Vamos lá, vai um dia aí. A Giga, Amigão, que são lojas assim com preços bem em sim. conta. Você encontra esses organizadores do mais simples ao mais sofisticado, que são os modelos de acrílico. Então, mas tem o de plástico, você vai comprar e você vai dividir na sua gaveta. Meça antes de comprar a gaveta. A profundidade, a largura e a altura. Mas aí, por fim, aí eu não dá para eu investir. Você vai usar, ó. Todo mundo tem casa. São necessários assim, estojinhos. E aí você vai Aham, botar na gaveta o estojinho da caneta, o estojinho que está lá, o clipe, o grampeador. Hum. É, também os papéis, papel ofício, aí, né, a sua folha ali, A4. Se você não tem uma gaveta para colocar, vamos para caixinhas. O ideal são caixas sim, plásticas, organizadoras. aham, Você vai colocando ali o que tem a ver, né? Não teve ali, vou botar em outro ambiente, né? De repente você não tem uma gaveta para guardar ali junto onde você está, a sua área de trabalho. E pastas as pastas, então, que são aquelas pastas plásticas, a maioria separa por documentos, etiquetar a pasta, botar a que se refere. Então, se você está ali
De repente, você mexe com contratos de clientes, aí você vai botar ali, são vários clientes, vai botar o nome do cliente, cliente A, cliente B, que você sabe que ali está tudo referido àquele cliente. Ah, mas o volume não é grande. Você vai usar uma pasta só, ou aquela pasta grossa, vai pegar saquinho plástico, que é tamanho A4, e dentro de cada saquinho você vai colocar a documentação do seu cliente e vai etiquetar aquele saquinho, cliente A, cliente B, enfim. Vai pegar a pasta grossa, você vai usar uma pasta só, e Aham. botar um saquinho e vai botar em ordem alfabética, né? Ah, então vai ser Antônio, depois Beatriz, Carla, Daniel, vai botando por ordem alfabética. E ali a documentação do cliente. Depende do tipo de trabalho da pessoa, se tem os Ah, é. documentos em casa, né? Se for pessoas que mexem aí com, de repente, corretagem, talvez, de imóveis, e ela que fica recebe os recibos que o cliente pagou a Aham. conta de luz, a conta de água, o condomínio, e vai botar também na É pasta. muito documento. Eu sou corretora também. Ah, não. Também. Não, se às vezes a pessoa fica responsável também por cuidar dessa parte É. administrativa da conta, que é ter ali, Agora, né? como a gente está com muitas contas no meio digital, está até facilitando para a gente também isso. Sim. Graças a Deus. Está Mas sendo tem gente melhor. que prefere papel. Ah, é, não, com certeza, com certeza. A gente muitas das vezes precisa do papel porque tem que deixar nas localidades financeiras, né? Aí tem que levar cópia e tudo isso. Então, de Mas qualquer aí, forma, o papel é che- necessário ainda. pelo menos as contas de consumo, chega Ah, sempre janeiro, fevereiro, vem lá, quitação do débito é. do ano anterior. Você joga Aham. 12, elimina 12, né? Elimina 11, fica com uma só. E mesmo assim, são pastas. E aí a mesma coisa você vai fazer para seus documentos de casa, para não se Aham. misturar. A sua conta de luz, você pode deixar uma pastinha. Contas de consumo, né? Água, luz, telefone. Uma outra pastinha, faturas do cartão de crédito, embora tenha digital, mas tem gente que gosta de estar ali com papel, ou junto da fatura, se preferir. Documentos bancários, tudo que é de banco, seja de cartão de crédito ou de conta corrente. E É aí papel que vem não acaba mais. Contas geram papéis a todo instante. Tanto aqueles que vêm cobrando, quanto aqueles que, às vezes, muitos fazem de anotação para poder estar controlando, né, as despesas, datas de pagamento, coisa assim, que é muito exato. importante. Isso não é por fazer assim uma dispensa, não. Você não pode dispensar fazer isso porque realmente organiza a tua vida até a nível pessoal, porque você vai estar organizando ela com o material, mas sabendo direitinho o que que você gasta, o que que você tem. É muito mais fácil da gente conseguir saber como está fazendo o gerenciamento da nossa vida. Não é verdade, Lu? Sim, e aí falando até de home office, gerenciamento, também outra coisa também, que entra na organização, que você não está ali vendo, né? Já é o que eu falo para o cliente, né? Dou aquela orientação que é você organizar o seu tempo, Aham. para você ter a sua produtividade. Essencialíssimo. Ainda mais agora Então, com o digital, a gente fica ali no WhatsApp, redes sociais, acaba perdendo tempo demais. Apesar da gente estar envolvido no trabalho muitas das vezes, mas tem que ter horário, porque senão a gente vai não, e até porque fundo às e não vezes para. o cliente chega para você, talvez até pelo WhatsApp, né? O seu cliente. Então, você tem que ter ali, não, eu vou responder o meu cliente, o grupo da família, eu vou ali na hora do almoço. Mas o tempo que eu estou me referindo também se você tem que estar ali, conectado, online, no seu trabalho, muitos acabam tendo ali, sendo maleável o horário. Mas se você tem que estar ali, logado, né, online, de Ah, 9 até as 17 horas, porque muitas empresas tem os aplicativos ah, que conseguem cobra, controla a controlar o hora, tempo né? que você Aham. está online, que você está trabalhando. Não é porque está home office que está esquecido. Eu acho que a vigilância é até maior do que se estivesse no escritório.
Ah, por causa de algumas situações, acaba que nós passamos a ter uma necessidade de estar sempre investigando, vendo se realmente está sendo feito coisas que todo mundo sabe que é o básico. Porém, como isso está sendo um método estrangeiro, que isso daí já existe há muito tempo na Europa, nos Estados Sim, Unidos, mas o Brasil, eu por é morar lá novidade. fora, quando eu cheguei, eu fazia de tudo para que as empresas com as quais eu passei, até mesmo de corretagem e outras mais que eu passei grandes, Petrobras, Promon, eu sempre, toda a vida, na época, porque agora está tudo já ligado muito a esse digital, mas na época, quando eu colocava de trabalhos home office, as pessoas, não, não, isso não rende, a pessoa vai para casa, ela não tem controle de horas. Aí isso está entrando no que a gente está mencionando aqui. As pessoas não vão conseguir se atentar para as obrigações do trabalho, vão ficar se dispersando e acaba que não vão entregar os serviços no tempo devido. Era muito dúvida, as pessoas não acreditavam. Sim, E na corretagem, eu tinha muito problema com os diretores quando eu propunha essa ideia, porque diziam eles para mim que os amigos corretores achariam que eu estava roubando informações, roubando entre aspas, né? Roubando informações da casa para fazer o meu trabalho, já que o corretor é um trabalho autônomo, você está lá na imobiliária, mas você não é diretamente um empregado da casa, você está fazendo um serviço que ganha percentualidades. Então, as pessoas têm na mente algumas situações que dificultam isso que a pandemia fez obrigar as pessoas a aceitarem. Então, eu, como eu disse antes, né, eu tenho uma visão assim muito aberta para coisas novas. Eu tento sempre fazer coisas que não são muito aceitas, que não têm assim aquela experiência, porque eu gosto de inovar. Falou inovação, é comigo que está falando. Então, as pessoas têm que ter na mente que quando a gente recebe esses títulos, não é que a gente está querendo roubar espaço ou está querendo fazer mídia. Está querendo fazer mídia, está querendo aparecer, fica querendo colocar coisas diferentes. Mas isso não tem fundamento. Muitas pessoas pensam assim. Mas não é sempre assim, gente. Muitas das coisas que alguns dos nossos profissionais mensuram aí fazer e ficam às vezes tentando até só, porque sabe que vai ter muita crítica e isso desestimula. A gente tem muito desestímulo quando está querendo fazer algo novo e sabe que tem gente ali que a gente precisa, mas essa pessoa não vai estar com a gente. Aí a gente acaba perdendo a vontade. E aí a nossa organização mental vai para o espaço. A gente exato. fica totalmente sem rumo. E com isso, todas as outras coisas passam a não ter organização. Não é verdade, Lu? Se a gente não Exato. está com a mente organizada, tudo que a gente faz acaba perdendo um certo foco, uma certa direção, não é assim? Exato. Aí, assim, no trabalho home office, a pessoa tem que organizar o tempo. Sei lá, às 9 horas eu tenho que iniciar, acabo às 17 horas. Mas aí, tipo, a pessoa vai almoçar em casa, é óbvio. Mas aí, levante no horário normal que você levantaria, porque você já vai, não vai ter gastar o seu tempo do Ah, translado até a empresa. E aí é nesse tempo que, de repente, você vai ter, se você gastava 1 hora e meia, né? Um exemplo, tem que chegar 9 horas na empresa. Você levantava que horas? 7 horas da manhã, para poder tomar um banho, tomar um café com calma. E o translado. Então, você levantava aí 3 horas antes. Então, ó, então, levante, às vezes eu tinha continue que levantando. aí não conseguia se maquiar, ia nos carros se maquiando. Eu ficava impressionada. Eu, Jesus, como é que consegue isso? Aí, E ó, às vezes faz uma maquiagem,
de boca aberta eu ficava, pintava os olhos, tudo delineado. Eu, meu Deus, que Uma prática! vez eu estava no metrô, o metrô cheio, eu estava sem batom. Eu peguei, eu segurando, passei o batom, olhando para o espelho, o moço sentado. Mas só mulher que tem essa habilidade mesmo, né? Aham. Eu é com uma mão só, né? Coisas assim, surpreendentes. Mas aí você levantando no mesmo horário normal que você tinha, o que você vai fazer nessas 3 horas? Vai dar tempo de você malhar. Ai, Se você vai poder malhar, fazer aquela leitura, ou de repente adiantar o almoço, é, e aí vai estar ali já semi-pronto, de repente, na hora de você almoçar, só esquentar. Então você tem esse tempo. Manter a rotina. Levantava às 7 para trabalhar, vou continuar levantando e vou fazer aqui aquilo que eu não conseguia fazer porque eu estava em gastava trânsito. no translado. E sempre está pronto, como eu falei, a qualquer momento, home office, tem isso. Vamos fazer uma conferência agora, todo mundo, para tirar essa dúvida, porque às vezes surge uma dúvida e tem que Com entrar numa reunião. certeza. Aí tem que estar de pijama. Meu amigo, não dá. Acordar, não é porque está trabalhando em casa, vai ficar de pijama, não. Troca a roupa. Ah, mas não vai, não vai. Ah, mas muitos trabalham home office, acontece. Aham, Vai ficar ali de bermuda, né? Mas à vontade, mas põe a blusa ali social. Ok, tudo bem. aham. Né? Ah, É a essa vida vontade de pra home cima, office. então não precisa de tantos detalhes. Mas não dá para você ficar de pijama, que a hora que chamar ali para uma conferência, ter que entrar online e aparecer o carão, né? Você ser aquela correria. Aham, E é ali, verdade. ou de repente você tem um cliente, venda, né? Depois de trabalhar com venda, venda, emoção, o cliente. Vamos me falar agora, chama online e você. Né? Você pega de surpresa. É Então não dá. verdade. Muitas Então tem que ter, surpresas nesse home office acontece. ter essa rotina. Na medida do possível, gente. É um cantinho que não vai atrapalhar. Você não vai ser envolvido com som. Então, que eu mostrei essa mesa aqui, é no quarto da minha filha, que já foi projetada antes dela nascer. Mas está aqui, vai servir para ela no futuro de estudos, né? Aham, Mas hoje a gente usa, se quer, como eu tenho que, quando eu costumo fazer live, eu venho aqui para esse canto. aham. Porque lá na sala, né, ela tá ali, É, tá fica vendo com televisão. ruído, coisas assim, né? Aí é um lugarzinho É, mais fechado. é onde está o mundinho dela, com os brinquedos, que Aham. fica mais lá, porque é onde a gente passa a maior parte do tempo. Criança quer isso, quer ficar Ah, perto é. da onde papai e Quer mamãe atenção estão. e brinquedinhos. Mas Qual é o tem que, mundo dela? depois que cresce, tudo isso acaba. Tem que aproveitar muito. É. Então, você preparar. Então, se você usa o notebook, de repente, mas você vai fazer no quarto. Se você não tem um escritório em casa, que nem todo mundo tem um quarto para fazer de escritório. Então, você vai tentar ali é, um lugar também confortável, uma cadeira confortável, porque entra a ergonometria. Você não pode trabalhar assim, né? Você vai chegar no fim do dia, vai Aham, estar com a coluna ferrada. Então, é aquela coisa, postura, olhar, né? O ângulo aqui do aham, computador e respeitar todas as coisas dessa parte de ergonometria. E trabalha igual na empresa, você está trabalhando muito tempo na empresa, você está muito tempo no computador, o que você faz? A cada média 2 horas, né? A pessoa vai, para, toma um cafezinho, joga uma água no rosto. Quem fuma, vai fumar. E isso vai aham. continuar, porque não quando nós ficamos muito tempo realmente em frente à tela, cansa a vista. Ah, é. E Cansa bastante. quando você está trabalhando dentro da empresa, pelo menos comigo sempre foi assim, né? E com os Aham, outros colegas, passava umas 2 horas você ali concentrado ali, você acabava parando, tomar uma água, joga uma água no rosto, vai tomar um café. E vai ser a mesma coisa em casa. Mas é em casa. Se você não dispõe de uma cafeteira expresso, já deixa o café feito na garrafa térmica, para poupar tempo também para não, o que de repente seriam 10 minutos de uma pausa, não se tornar meia hora. E ah, você é. perder a sua produtividade ali, porque passou meia hora, Aham, foi tomar o café, olhou, ficou no WhatsApp,
né? E sem contar os fatores externos, que aí você tem Ah, um é. irmãozinho que brinca, alguma coisa, tem criança, você tem que contar com o Tudo apoio isso da são fatores família. que interferem se a gente não souber realmente dar um ritmo a todas essas situações, né? E muitas, principalmente as mulheres Aham. empreendedoras e que trabalham em casa, e muitas vezes está sozinha com a criança, e ali você tem que se organizar dependendo do que é. É o que eu falo comigo. Normalmente, eu, quando vou trabalhar no computador, é o horário do soninho que eu falo, soninho da beleza da minha filha. Então, em média, dorme 2 horas, às vezes às 3 horas. Eu sento e foco no computador. Aham. Porque dá para eu fazer com ela, faço, mas ela no colo, quer colo, brinco um pouco, eu tenho. E a minha rotina é, parte da manhã, descer aqui no prédio, no play, fico com ela, adianto comida e pronto. Quando o marido chega, Tá ela tudo é toda dele. prontinho. Aí eu fico com ele um Aí eu vou pouquinho, trabalhar né? hoje. Aham. Aí eu faço, e porque é o que eu falo, eu preciso ter uma média aí que eu tenho eu mesma que faço meus posts, Aham. eu tenho contratos, eu tenho revisão, ou enviar para cliente. Claro, eu Aham. tenho os dias, e às vezes eu tenho uma pessoa aqui em casa que me ajuda com a minha filha. Aí vem, então fica com ela, aí eu pego, né? Aquele dia eu tô home office, literalmente, e aí eu tenho quem tá com a Malu, que aí é um dia que eu ganho na minha produtividade, mas tudo é sua Aham. rotina. É aquilo que a gente estava falando, né? Tem que dar uma administrada nas suas horas para que a gente possa realmente estar fazendo a produtividade existir home office. Porque senão, nem antes e nem após a pandemia, isso vai funcionar. Porque as pessoas, de uma forma geral, têm falado muito, eu digo até por mim, a gente está tendo uma atividade superiorzérrima estando em casa. Por quê? Porque a gente está tendo a possibilidade de falar com mais pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar dividindo as nossas horas para as coisas do lar. É, Uhum. é uma divisão que, se a gente não souber fazer, acaba dando alguma problemática, ou na tua vida pessoal, ou na tua vida conjugal, ou na tua vida financeira, que é o pior de tudo, né? Porque a gente sabe que, tendo problema financeiro, as outras coisas demais, casa, marido, filhos, tudo vai virar problema porque a gente vai começar a ficar preocupado demais e as coisas começam a ter uma certa dificuldade para que a gente possa estar realmente fazendo essas coisas serem reais, serem Exato. transformadas e possíveis de darem para nós um retorno. Mas não se preocupe, porque aqui a Lucy Dias, que é procurada assim no Instagram, ela está dando para nós várias informações referentes à vida, à carreira e até mesmo redução de estresse, porque a gente tendo possibilidade de estar com tudo organizado, otimizando, racionalizando espaços, aumentando a área útil, a gente acaba ficando menos estressado, né? Porque isso tem a ver com o Sim, nosso dia a dia, nossa vontade de gritar com todo mundo, não tem? Se a gente está com o espaço bagunçado. exatamente, porque a bagunça ela causa estresse, porque como eu mostrei aqui, você olha uma mesa bagunçada, você olha uma coisa, dói na vista, dói. É igual como eu falo, minha formação inicial sou professora de letras, né? Português e literatura. Aham, Então assim, é nítido. Eu acabo tendo um olhar mais clínico do que outra pessoa. Quando eu pego um texto cheio de erros de português, né, dói, até por também ter é. trabalhado na área de RH e analisar redações, né, Aham, em processos seletivos, sim. meu olhar já ficou aquele olhar crítico, né, aquela visão Aham, clínica de quando olhar, e também uma coisa é o ambiente desorganizado. E aí, você tendo o ambiente organizado e você trabalhando home office, você vai ter sua vida.
tudo vai influenciar. Então, assim, mas eu estou com meu filho em casa que está estudando também, tem que fazer o trabalhinho de casa. Você vai ter que se administrar. E a maioria das empresas hoje em dia, pelo que eu percebo, já tomaram conhecimento desse home office, como é que está sendo, e que Aham. aquela mãe que trabalhava no escritório, se viu de repente uma hora para outra, tendo que trabalhar em casa, o marido também, e o filho estudar, e às vezes só tem um computador, ainda tem isso, tem É. empresas que não Eu fornecem canso de notebook. ver isso, as pessoas. Eu também sou professora, não estou lecionando agora, né? Mas eu canso de ver as mães falando muito: eu não posso trabalhar agora porque está na hora da aula do meu filho, eu não posso fazer nada agora porque vai atrapalhar. E a aula ele não pode perder, né? Aí a gente fica com aquela dó, realmente. A gente sabe que para termos o controle, nós professores, né, tem aquele lance das faltas. Se o nosso filho não assiste, querendo ou não querendo, eu vou ter que justificar. Mas toda hora justificando, acho que não tem como eles aceitarem, né? É, Acaba que a gente tem que ceder nossa hora para o nosso filhinho poder estar lá estudando naquele período que seria nosso para trabalho. Mas aí tá aquela linha de otimização e aproveitamento, porque você, no período que você não pode estar fazendo no digital, você tenta usar a sua mãozinha para poder criar respostas para quando for para esse digital já está com tudo programado. E aí, quem sabe, o tempo que você estaria ali pesquisando, olhando, vendo, você já possa ter uma administração pré para poder saber na hora que for realmente fazer. E isso vai ajudar de uma forma geral. Então, não se desespere. Precisamos dividir? Não tem outra forma de ser. A gente tem que admitir que a vida é de divisões. Querendo ou virou não um Big Brother. querendo, querendo ou não querendo, todo tempo, toda hora, só se a gente morar só. Mas mesmo morando só, vai ter uma hora que você vai precisar de um alguém que não esteja naquele ambiente e que você tenha que dividir suas horas, ou teus produtos, ou tuas ideias. A divisão é eterna na nossa vida, seja ela mental, seja ela de espaço, seja ela financeira, porque tem muitas e muitas vezes aí, até quando se fala de casamento, a gente está sempre dividindo valores. Esses valores são tanto os sociais quanto os financeiros. E a gente tem Exato. que saber que isso é necessariérrimo às nossas vidas. Se a gente souber colocar tudo isso de forma dinâmica, não é aquela coisa roteirizada para a gente poder ter essa administração tão exata assim. Não é uma coisa assim. Mas se você conseguir, com essas dicas que a Lu está aqui dizendo, essas que eu estou aqui falando, poder tirar de você esse peso através dessas pequeninas palavras, você vai ver como o seu dia vai render muito mais. A gente Exato. tem, é impressionante quando eu me ponho para arrumar meus papéis, que vocês escutaram, eu sou corretora também. Eu tenho papéis, não acaba mais. Sou professora, mais um tanto de papel. Tenho filha, mais um tanto de papel. E tenho a minha revista. Apesar de ser digital, eu tenho que ter várias e várias impressões, porque eu tenho que analisar os textos que me chegam para poder ir para a revista digital. E às vezes não dá para eu ficar o tempo todo lendo no computador. A vista cansa. Então o papelzinho é necessário. Aí eu fico naquela. Eu não posso jogar isso aqui fora. Aí entra naquela linha que a Lu está aqui apresentando. Quanto tempo você ainda vai fazer com esse material? Será que ele vai valer tanto assim para você? Mas a dó fica tanto. Eu acho que eu ainda vou usar. Acho que esse material não posso jogar fora. Tem Desapega. matérias aqui que eu ainda posso precisar. É um horror. Mas a gente está Aí, aqui
Ah, Aí eu falo, é mesmo conceito de roupa, de objeto. Se você não pega nisso, não usa há mais de um ano, esquece, desapega, não te fez falta. Excetuando se a roupa da pessoa que estava gestante, que aham, aí, aquele período, aí você vai usar tipo um ano depois, realmente. Mas, olha, desapega. E aí, em organização de ambiente também, até que de repente você vai parar ali de usar o computador para o filho estudar, né? Ou o celular. E aí você pode dar uma olhadinha em volta, veja se tem algo que não pertence àquele ambiente. Por isso que é bom ter, aham. ó, um cestinho assim, simples. Esse é um exercício até que eu faço. Pega um cesto, anda pela sua casa, entra no seu quarto. Aí você, de repente, vê, entrei no quarto, isso não pertence. E essa garrafa não é daqui. Isso não é. Aí você vê, Olha, que caraca, prático! Andar com uma cestinha e ficar ou retirando as balde. coisas que a gente vê que não são do ambiente. Olha, olha que Aí prática. você vê. E aí você vê se fala que é, mas isso aqui eu não sei de onde que é. Tudo bem, isso não é aqui do quarto. Mas de onde que é? Onde que eu ponho? É porque aquele objeto você ainda não definiu a casinha dele. Aham, Aí você vai definir ali. E isso é lá da área de serviço. Vou botar. Você, quando fizer isso, você vai ver. E aí, de repente, naquele momento que você está ali no seu home office, deu aquela pausa aham. para fazer para o café, é o que eu falo, nunca saia do ambiente até que tudo esteja organizado, e mesmo depois que tiver, acontece, porque você pegou a xícara de café, veio tomar em cima do computador, em frente ao computador, botou na mesa. Saia do ambiente com algo na mão. Por quê? Passa o olho, não tem? Não tem a cestinha? Então você já sai do ambiente. Às vezes eu saio da sala com coisas que não pertencem à sala. Até porque a Ah, rotina, quem tem criança, né? É, ah, é. é aquilo. Acabou de dar mamadeira, tem que trocar a fralda, aí largou a mamadeira ali. Ou então vê com alguma coisa. Saia com a mão, vai juntando o que Não não acaba pertence. esquecendo, né? E acaba que a bagunça vai cada vez ficando maior, porque a gente vai botando o agora, depois vem outro, e outro, e outro. E quando vai ver, que Aí você bagunça pega é a essa? cestinha, pega uma bacia, pega um balde, para você ver e o ambiente já fica até mais limpo. Então, no momento Ah, tá no home office, no momento da sua pausa, você pausou ali para tomar o cafezinho, para ir até o banheiro, para olha para o ambiente e já retira alguma coisa que não está ali para você colocar de volta. com Isso funciona. certeza. E É, isso é um olha, exercício que eu gente, faço. vamos Na tentar fazer essas dicas a partir de amanhã, sábado. A gente tem que arrumar um pouquinho a casa para poder, de repente, receber algum familiar, algum amigo. Quem sabe essas dicas de hoje, sexta-feira, vai começar a funcionar antes e após, porque a gente sabe que depois que recebe alguém em casa, a bagunça que fica depois quase sempre, seja de louça, seja de roupas, ou alguma coisa relacionada àquilo que a gente vai fazer com aquela pessoa que ali estamos a receber, com certeza não vai ser ela que vai arrumar, né? Seremos nós. E aí o trabalho fica muito maior se a gente não tiver em mente que deve fazer aquilo naquele momento. Deixando para depois, vai bater a preguiça, ou vai bater a impossibilidade por outros trabalhos, outras coisas que estejam no nosso dia seguinte. E aí a bagunça vai aumentar e a gente não vai gostar. Aí é, novamente vai quando ficar. pega e coloca aqui na cestinha, ok. Você de repente até pegou, tirou e colocou. E a visita está chegando. Eu vou catar, botar tudo aqui. Você vai deixar Aham, no local. Mas não fique mais do que 24 horas, porque aqui não é a casinha das coisas. Aqui ah, é casinha temporária, transição. Aí você depois vai definir. E aí, quando você tem tudo definido, se você tiver aqui aquela coisa rápido, recebeu a ligação, ó, tá chegando alguém aí, são 15 minutos, botou a casa em ordem. Porque às vezes fica, né? é, Alguma coisa, né? Fora do lugar natural. Nós somos seres humanos, não somos robôs. Não significa que para ter a casa organizada você tem que ser um robô. Não, não é. Você tem organizado para facilitar. Então, eu consigo, aonde eu sei que estão as minhas coisas,
como banheiro, armário do banheiro, cestinhas, né? Ou são organizadores, são as cestinhas mais baixas, quadradinhas, então eu Ah, tenho lá a cestinha dos meus objetos, maquiagem, absorventes, perfumaria, a cestinha de uso geral, que é o estoque de shampoo, de sabonete, a cestinha de medicamentos, primeiros socorros, e assim vai. Então, aí eu sei fica falar. tão mais fácil na hora que a gente precisa achar, mas aí também cai naquela situação que a Lu falou antes. Se você não tem cestinha, ou se de repente o teu espaço é muito pequenininho e você não tem como colocar cestinhas, porque às vezes as cestinhas são larguras superiores, pega aquele estojo que você viu, que de repente já está na sua casa, e O coloca. pote de sorvete. O É, pote de sorvete é ótimo organizador. também porque ele não é largo, né? E dá para você colocar as coisas ali dentro dos E às espaços. vezes até no momento a pessoa não está podendo fazer esse Ai, investimento num organizador. hoje eu tô péssima, nem era para eu estar aqui, mas a minha rinite, eu vou ficar aqui espirrando a todo instante agora, perdão. Eu tô. Obrigada, Abraão. Abraão está aí agradecendo, que está gostando das dicas, está sendo. Tá majestosa, né? Majestosas as dicas. Quero ver seguir, hein? Então, fazer esse É, exercício. Você não sair, você vai manter o seu home office. E nem todo mundo tem, gente, um escritório. Nem todo mundo tem um quarto para fazer de escritório. Quem tem, coloca o quarto que era para receber uma visita, o escritório, a biblioteca, fica ali, né? Home office barra hóspede. Ok, tudo bem. Mas quem não tem, vai dar um jeitinho. Tem que arrumar o nosso cantinho ali, estar preparado para não atrapalhar a rotina da casa. E aí, falando em rotina da casa, tudo envolve você ter uma rotina para você ter um trabalho, porque senão o que vai acontecer? Falo mais para nós mulheres, que é a maioria que cozinham, mas se for homem, ótimo. Siga também essa dica. com Eu tenho certeza. até, eu tenho até um e-book que fala sobre isso, que é a organização do cardápio. Não Ah, você tem é? e-book também, Lu? Sim, um e-book sobre a Ih, organização do cardápio, é onde eu falo o seguinte, que a pessoa vai questionar, eu vou ter que perder um dia cozinhando? Sim, não é perder, você está investindo no seu tempo, porque se você pega e se organiza, de repente, eu não trabalho sábado e domingo, então eu vou cozinhar feijão no sábado e no domingo para a semana toda. Você já cozinhou o feijão da semana toda, botou nos seus potinhos, congelou. Então ali você já não vai precisar ficar trabalhando e correndo para cozinhar feijão. Tudo bem que faz uma vez na semana, mas você faz ali no final de semana. O arroz você faz no dia. Mas aí você consegue preparar, já pensar, se organizar. Eu faço compras, sempre compras no sábado. Você já vai pensar no cardápio da semana para preparar no domingo. Então, no domingo, você vai deixar ali um estrogonofe pronto, vai deixar uma carne, um bife já temperado, para poder, na hora do almoço, você parou ali na hora do almoço, está no home office, parou, vai fritar ele, não vai. Mas são 5 minutos para fritar o bife, para eu temperar. Mas ele já está temperado, e 5 minutos que de repente você se estendeu numa conferência com o cliente, com o chefe, enfim, e que aí de repente vai enrolar para você ter que. Vai perder 5 minutos. Então você deixar ali já as carnes. Veio. O pessoal comprou carne inteira. Corta os bifes, guarda-se cortado. Comprou o peito de frango, guarda-se cortado. E já vai guardando. Eu vou deixar uma porção aqui que é para fazer picadinho, uma porção para fazer. dá Para trabalho fazer um. naquela hora, mas depois você vai fazer tudo muito mais fácil, né? Exato. Aí quando você vê, você tem. Que até eu brinco. Normalmente eu vou fazendo e vou chegando. Aí. E você tem um dia que você não vai cozinhar. Você não vai Não. cozinhar durante a semana. Você tem um saldo de comida. Você tem um saldo ali positivo. Você vai botando nos potinhos a quantidade. E assim. E parece que não, gente. A matemática influencia em tudo. Quando eu faço almôndega, meu marido fica até rindo, né? Que eu vou contando. Aí, mas, cara, eu só posso comer 4 almôndegas. Isso é a média que a gente come. 4 almôndegas, do tamanho que eu faço,
no prato vai 4 almôndegas. Claro, foi Aham, uma porção a mais, mas eu faço. Se eu estou preparando, que é para o meu almoço, ele leva marmita. O trabalho dele não dá para trabalhar home office. aham. Ele leva a marmita. E se eu estou em casa, então eu tenho. E aquilo já vou pensando, é o almoço e a janta do dia, então eu tenho que ter no mínimo 16 bolinhas. Aham. Claro que eu faço um pouquinho a mais, mas o mínimo. E aí você vai juntando. Ah, se é bife, esse bife aqui dá para ser um bife por pessoa. Vou temperar e separar o bife que vai ser servido na quarta-feira. E aí você vai tendo essa organização. E a vida fica organizada, a organização. Começamos a falar do home office, mas a organização home da casa é envolvida. Com Envolve. certeza. Isso é essencial. Mas olha, mais uma vez eu vou falar aqui alguns nomes, com certeza não dá para falar todos. A Lu já falou do Abraão, o Abraão também é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, ele está me seguindo sempre, tá? Com muito gosto de iniciar a participação aqui com a Valores e Negócios. Por ser digital, ele tem a possibilidade de estar fazendo com muito mais facilidade. E assim é para vocês todos. Vocês que estão aqui ouvindo, vendo, querendo saber mais, pode me procurar. Eu sou Simone Soares, para quem chegou depois, a presidente fundadora da Valores e Negócios, que é um projeto editorial, onde a gente vem formando um grupo de networking mundial gigantesco, onde temos aproximados pessoas a pessoas que geram negócios. E essas pessoas estão aqui como uma mostra do que é que realmente o Brasil tem de melhor e pode estar sendo oferecido para esse nosso mercado internacional. E aqueles que estão lá fora e também são brasileiros podem, de todas as formas, estarem aqui falando um pouco sobre a sua experiência lá no exterior. E aqueles que também não são brasileiros, mas que querem estar de alguma forma aqui, não precisa se preocupar, porque o projeto, por ser mundial, ele está em todos os idiomas. E você, de qualquer forma, vai conseguir ler aquilo que lá a gente tem a apresentar a você. E a Lu, ela está apresentando aqui algumas dicas, como eu disse, que vão ser essenciais para nós a partir desse momento. Ainda mais que amanhã, como eu disse, sábado, a gente vai, de repente, querer fazer alguma modificada na nossa vida, tendo a possibilidade, de forma fácil, de estar iniciando isso esse fim de semana. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar falando com a Lu também, não pode, Lu? Sim, vou deixar até aqui escrito, Simone, o meu Sim. arroba, para facilitar aqui, para quem para poder ver, fica mais fácil, né? Tá aí, Lu Dias Organize. E vou deixar aqui um desafio. Para quem quiser, uma dessas dicas aqui, porque quando você escuta de organização, quando você vê organização, vê alguém falando algo de organização, o bichinho da organização entra na mente. Então, eu tenho certeza que para quem está aqui ao vivo e para quem vê essa live, né, que se Deus quiser vai ficar gravada, o Instagram Ah, vai é. deixar, né, já atualizou, que a semana passada eu vi que deu problema, você até fez a justificativa. O Aham. bichinho da organização vai entrar e alguma coisa você daqui vai sair. Isso aqui não é em vão. Nem que seja quando você acabar de assistir aquela série, olhar para a sala e ver o copo fora do lugar. Ah, Aham. Lu, se levantar, vou deixar aqui, ó. Faz um stories e me marca que seguiu aquela dica. Nem que seja a dica de não sair do ambiente com a mão vazia. Olha que Me marca lá ótimo. nos stories. Para eu saber que está fazendo Ah, efeito, né, Simone? muito Até para interessante. poder trazermos o assunto mais detalhado no futuro, eu fazer um conteúdo a respeito para saber que Aham. está tendo valia. E outra coisa também aqui de organização de home office, o que também é necessário, porque a pessoa às vezes está trabalhando em casa
E aí tem a organização também digital. Você precisa ter a organização no seu computador. Não tem as pastas que eu falei, de botar documentos, de botar em saquinhos plásticos? Então, tem as pastas no computador. Então, você está ali, fez um trabalho, só você começa, vou salvar na área de trabalho. Ah, fiz esse artigo aqui, ah, eu já fiz esse texto aqui, fiz esse relatório, salva na área de trabalho. Sabe o que acontece? A área de trabalho fica poluída, não dói a vista? Com certeza. E você acaba E aí deixando ela muito pesada, e aí a não acha lentidão nada. começa a acontecer também. Não acha nada. E aí é mais fácil. Se você fez a pessoa fez um relatório ali, entende como é o relatório? Não sei, é do dia. Então, hoje, sexta-feira, dia 16. Você vai botar lá a pastinha de julho, o dia 16. Botou lá o relatório. Ou se é para o cliente, né? Então, eu hoje atendi, está aqui o meu relatório das vendas que eu fiz para o cliente, para a empresa XYZ. Então, você vai ter a pastinha XYZ. Ah, mas eu vendi aqui para a empresa TZI. TZI. Você vai fazer as pastinhas. Igual tem as pastas de documentos. E você não vai se perder. Porque como você está ali, você vai e olha. Eu vou falando, eu vou imaginando minhas pastas, porque eu tenho a pasta no computador. Temos a pasta do meu marido, coisas tanto dele de trabalho, embora ele trabalhe em campo, mas tem a parte que ele faz administrativa que é em casa, porque a empresa é em São Paulo. Para você ver, a empresa é em São Paulo, e quando ele entrou nessa empresa, ele entrou em fevereiro de 2019, não tinha pandemia, a entrevista foi online. A sede da empresa é em São Paulo, a matriz foi online. Aí, quando foram realmente para confirmar, assinar a carteira, ele foi para São Paulo, né? Que aí já foi lá só para fazer a parte burocrática, conhecer a empresa. E com a pandemia, as áreas administrativas, tudo está home office. Acabou o escritório da empresa. Mantiveram uma sala pequena, só para quem optou em realmente não trabalhar em casa. Prefere sair de casa, e São Paulo é aquele trânsito. Então, todas as outras áreas estão trabalhando em casa. Ele, como é técnico e é técnico de informática de campo, tem que atender, dar assistência técnica em local, né, nos servidores das empresas, aí não tem como ele trabalhar home office, né? Então, mas tem as coisas que ele faz de relatório. Então, tem a pastinha dele, do trabalho dele, a pastinha pessoal, tem a minha pasta pessoal, a minha pasta lá de personal organizer, onde dentro das pastas eu tenho cada cliente que eu atendi, o que foi feito, fotos, porque eu documento tudo, para eu saber como estava antes, para eu ver como ficou depois, e porque acontece do cliente, de repente, por mais que eu faça aquele tour no final da organização e mostre aonde está cada coisa, o cliente pode acontecer sim, e isso tudo bem. Tipo, uma semana depois, olha, eu não estou achando aquela tal objeto. E aí, eu, através das fotos, do vídeo que eu tenho, eu consigo sinalizar para o cliente aonde está. Ou até pode acontecer o cliente depois, mas eu pensei, eu prefiro trocar isso aqui, o que que você acha? Então, né? Eu tenho a pastinha dali do cliente, dos meus posts eu vou colocando, o que eu faço de treinamento online, que eu tenho os treinamentos também online, tanto de organização, e não tem a ver com organização, mas é aquilo, eu sou totalmente didática, né? Eu tenho treinamento online para criação de posts no Canva. Por muitas colegas me pedirem ajuda, eu criei isso junto com a Cristiane Moraes, que também pertence aqui, né? É Sim. colunista da Valores Também e está Negócios. junto com a Valores e Negócios, a Então, Cris. a Cris contribui com a orientação aí de empreendedorismo, técnicas de venda, um pouco de financeiro, né? De finanças. Ótimo Então, canal. fizemos embolado, bem embolado. De estarem vocês aqui comigo, porque é o que eu digo, a Valores e Negócios não é para mim, é para nós, porque nós estamos fazendo, com o pouco de tempo que nós temos, a apresentação de todos nós, com o objetivo de nós sermos mais vistos
e, ao mesmo tempo, procurados, porque quem é visto é lembrado. E a gente, através Exatamente. da edição, a gente tem tendo a possibilidade de fazer mundialmente um trabalho ultramente especial, porque eu estou descobrindo projetos magníficos do tempo e a gente não fazia ideia da sua existência. Como? A gente está no mundo digital. Então aí é que está a nossa estratégia, fazer com que todos nós consigamos fazer aquilo que nós cobramos dos governos, porque eles estão ali por um período, eles estão ali fazendo o que acham que é melhor para eles e para nós. Mas nem todo mundo pensa igual. E por eles terem que dividir pensamentos, e nós temos que também aceitar a divisão desses pensamentos lá, aceitos e mandados para nós como normas, como regulamentos, como obrigações, a gente acaba não gostando, fica aí polemizando, virotizando diversas informações que só destrói ainda mais a nossa imagem, tanto para quem vai ser alguém, quanto para quem está aqui com aquela visão de querer investir, mas acaba não acreditando mais em nenhum espaço e nem em nós, porque a gente é ridicularizado. É feio falar isso, mas é a verdade. As pessoas não acreditam no potencial que existe no Brasil. Tiro, salvo as exceções, né? A gente tem que ter realmente algumas, não podemos esquecer de forma nenhuma, mas no montante, se a gente colocar a estatística, que é o necessário para toda a nossa vida, para que eu quero matemática e tal? Por quê? Estatisticamente, nós temos X% de boas pessoas que levam a nossa visão ser diferente lá fora. Mas nós estamos aqui para mudar essa história. Nós queremos isso, então vamos fazer. Se você está acostumado com isso tudo e não está nem aí, aí realmente não tem o que fazer. Agora, se você não gosta e quer mudar, de forma fácil, você pode colocar artigos, você pode fazer vídeos, você pode fazer áudios e também essas conexões, porque a gente está aqui para somar e, com tudo isso, multiplicar todas as nossas ações e a visualização que nós precisamos para a nossa história ser verdadeiramente uma boa história, tanto a nível social quanto financeiro. Porque, apesar de ser um projeto coletivo, a gente tem a necessidade de investimentos. Lógico, infelizmente, nada é gratuito, nada. E com isso, a gente precisa estar aqui convidando patrocinadores, convidando clientes, além dos desenvolvedores, porque a gente está aqui para um total de ações. Então, todos vocês querem ganhar tanto quanto a nível visual, que você vai estar com a sua história perpétua, se assim Deus permitir, e a tecnologia também, nas mídias. Imagina, os teus descendentes vendo a sua história aparecendo em todos os idiomas. Olha que coisa bela. Vamos mudar essa história? Vamos acreditar e fazer para que isso tudo possa realmente ser? A Lu e a Cris, como ela estava dizendo, estão comigo, assim como diversos outros maravilhosos profissionais da área artística, da área de esportes. Tem o Clodoaldo Silva, que é um multimedalhista que teve aí na Paralimpíada.
teve também o Biafra, que é um cantor maravilhoso, o Las Grael, que também é um master aí dos torneios, olha, gente, vou esquecer aqui, não posso, da vela. A gente não pode, de forma nenhuma, esquecer também do Zico, né? Ó, quem não conhece o Zico? Eu tive uma entrevista com ele e também tenho ele nas mídias. Olha que importante, gente. Você não vai estar saindo. Eu moro próximo aonde o Zico foi criado. É, com certeza. A gente tem a possibilidade de estar junto com pessoas que são iniciantes, quanto aquelas que já alcançaram o patamar da liderança. Mas por que essa criação? Para que nós possamos ver que de pequenos é que nós nos tornamos grandes, desde que queiramos. Se a gente está aqui querendo fazer, com certeza a possibilidade de existir é possível, mesmo com as barreiras, porque a gente sabe, barreira tem a todo tempo. Como é que eu estou aqui hoje, atim, e estou fazendo a live? A gente não tem que trabalhar também quando está dodói? Sim. Por que eu estou fazendo se é um projeto coletivo? O que eu estou ganhando com isso? Eu estou tentando mostrar que a gente tem uma grandiosidade nas nossas mãos. Basta você também acreditar e comigo se juntar. Porque você não está comigo, você está com um mundo de gente que está ali acreditando, fazendo e querendo essa história se tornar verdadeira e possível para todos nós vivermos. Como eu disse antes, não habitarmos. Porque a gente precisa conseguir viver melhor. E a Lu, que já teve aqui para nós passado uma experiência maravilhosa na sua vida com a chegada da sua filhinha, ela se reinventou e não está sendo a bebê que está impossibilitando ela de fazer, porque apesar dela estar em home office, junto a uma bebê, ela está conseguindo atender os clientes, dar dicas como essas que deu a nós, e outras maravilhosas dicas que a gente pode saber se com ela falar. Mas para finalizar, eu não posso, como eu estava dizendo, fui falando e acabei passando, mas chegaram mais pessoas. Olha, o Ramon acabou de chegar, a Amanda, tem o Antônio está falando aqui. Sempre foi assim, mas o povo tem que cobrar mais, cobrar deles. O Antônio também, ele é um profissional aposentado, mas ele, apesar de estar aposentado, funcionário público, ele se descobriu no mundo da composição. Ele é um compositor, canta também. Ele sempre fala, eu não sou cantor, mas é aquilo. A gente não tem tudo nas nossas mãos, mas ele está aproveitando as mídias digitais. Ele tinha um pouco de dificuldade, mas eu orientei ele. Ele agora está usando direto o Instagram, não é, Antônio? E está gravando áudios, gravando vídeos e postando aí para quem possa conhecer e, de repente, quem sabe, contratar ele ou pedir o uso das canções que ele compõe. Olha que oportunidade. A gente tem várias e várias possibilidades. Mas olha, a Rosana também está aqui, a Graça. Tem muitas e muitas pessoas que com certeza passaram e ainda estão, mas eu não posso deixar de agradecer a todos vocês. Um grande, maravilhoso final de semana a todos vocês. Eu espero que vocês possam estar me procurando para poder conhecer um pouco mais dessas estratégias que a Lu tem a apresentar, esses serviços que ela tem a oferecer, e a mim também, da Valores e Negócios, para que vocês possam se juntar a nós e ter essa construção
cada vez maior, porque ela é global e ela precisa de todos para que possa ser verdadeiramente global, mundialmente falando. Lu, a gente acho que já falou as dicas básicas totais, né? Ou você Sim, gostaria de dar algum recadinho mais, porque a gente já está aqui há quase, eu não digo 2 horas, porque a gente começou mais tarde um pouquinho, né? Mas já são 21 horas e 51 minutinhos. E para quem tem o costume de dormir cedo, a gente vai dar o tchau. E você vai ter a possibilidade de estar dando um recadinho para as pessoas poderem estar falando com você, ou quem sabe, utilizando as dicas nesse final de semana, como a gente estava falando. O que você gostaria exato. de dizer? Agradecer a você, Simone, pelo convite, a oportunidade. Muito obrigada, Muito gostei muito. A quem está aqui que não me conhecia, vou deixar o convite para me conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me seguindo lá, né, visitando lá o meu perfil, Lu Dias Organize. Tenho também no YouTube também, onde eu coloco vídeos também falando de dicas, ensinando as dobras. No YouTube é Lu Espaço Dias Organize. Mas entrando no meu perfil aqui no Instagram, lá na minha bio tem um link também direto no meu WhatsApp, tá lá, fale com a Lu. Eu vou atender a pessoa, eu faço essa consultoria inicial, eu faço esse trabalho que muitos pensam, eu quero contratar um serviço de organização, mas é caro. É investimento. Caro é você comprar uma outra coisa que você já tenha. Então, eu deixo aqui o convite e se for essa consultoria, ela é online, é gratuita, vá lá na minha bio que você pega. E eu deixo aqui o convite e minha boa noite e um bom final de semana para todos e coloque em prática as dicas que eu passei e me marquem para eu saber que essa dica foi de valia para você. Perfeito, Lu. Mas muito obrigada novamente a todos vocês, a você, Lu, por ter ficado aqui com a gente até essa hora, mesmo tendo uma bebê falando com a gente. E eu quero dar um ótimo final de semana a todos, mas sempre lembrando, não esqueçam de usar a máscara e levar o álcool gel para higiene, porque apesar da nossa vacina estar chegando quase ao fim, porque a gente já está, graças a Deus, chegando ao nível de proteção bem maior agora, hoje, foram os de 60 anos, segunda dose no Rio de Janeiro. O Rio, que era considerado um país, um estado que estava com muitos atrasos, está conseguindo já ter uma ritmada maior, a gente está conseguindo avançar com todas as vacinas, mas mesmo assim, a gente sabe que não pode bobear, porque a virose está aí no ar, querendo ou não querendo, ela pode nos pegar. E se a gente quer viver e dar continuidade à alegria dos que estão ao nosso lado, não deixemos ele passar, porque ele pega na gente, às vezes a gente não desenvolve, mas pode pegar no nosso parceiro, no nosso filho, e aí não tem. Então, gente, vamos nos cuidar, porque com certeza a gente quer dar tchau para essa pandemia também. Vamos erradicá-la. É algo difícil, mas não é impossível, basta a gente querer, porque os médicos, os químicos, os cientistas estão aí fazendo tudo, tudo, tudo para que a gente possa sair dessa. Então, vamos ajudar. Ajudando, nós seremos ajudados. Um grande abraço a todos, uma maravilhosa noite e um excelente fim de semana abençoado a todos nós. Tchau, muito obrigada.